Então, falando um pouco da minha história, quando eu tinha 15 anos, o meu pai faleceu. Nesse período eu já cortava o cabelo da minha família toda. Por quê? Quem começou cortando foi minha mãe. Só que aí chegou uma hora que ela começou a passar o cargo para mim. E eu via ela cortando e eu achava muito legal. Aí eu comecei a cortar, do meu pai, dos meus irmãos, até meus tios iam em casa para eu cortar o cabelo deles. E minha mãe sempre falava para mim, para eu ser cabeleireira. E aí ela me levava às vezes em escolas lá perto de casa e eu achava péssimo, porque as escolas assim tinham umas bonecas esquisitas, assustadoras, o lugar era bem mal cuidado. E eu ia num salão lá perto de casa também, que eu achava que aquilo era um padrão de salão, entendeu? Era um lugar assim muito simples, não tenho problema com coisas simples, mas o problema era, eu chegava no salão, o cabeleireiro ele ficava conversando com todo mundo, menos comigo. Só porque eu tinha 15 anos, 16 anos, eu acho que ele não me via como uma personalidade, uma identidade, né? Então eu achava que aquilo era normal para um salão de cabeleireiro, sabe? Eu falava para minha mãe, eu não quero isso para minha vida. Para mim aquilo era uma coisa muito fútil, né? E eu chegava no salão dele e eu falava, tira só um dedinho. E eu ficava de olho com o cabelo que ia cair no chão. Então para mim era uma coisa assim, bem assim, ele não era tão importante para mim. Então por isso que para mim não era interessante ser cabeleireira. Minha mãe insistia, porque era o sonho dela, que ela cresceu na fase da adolescência dela, eu acho, num salão com uma amiga. Só que ela nunca teve coragem de ser cabeleireira. E aí ela colocou isso como um sonho, uma expectativa em mim. E aí aquele cenário que eu via de salão não me encantava. Eu falava, mãe, eu não quero isso para minha vida. Até que a gente mudou para o interior e eu nunca parei de trabalhar. Sempre trabalhei, ganhava pouquinho, mas eu não parava de trabalhar. Porque, como meu pai tinha morrido, a gente não tinha condições. E eu me via, assim, na obrigação de ajudar minha mãe em casa, né? E eu estava passando muitas dificuldades lá. Aí eu ganhava um fixo, acho que era R$250, 300. E foi lá que eu decidi, eu vou ser cabeleireira. Aí eu penso assim, quando você sabe exatamente o que você quer, o universo ele te põe no caminho, né? Foi fantástico, assim, porque eu recebi uma ligação lá nessa loja, o meu amigo me achou, esse meu amigo eu conheci, que eu trabalhava em frente ao posto de gasolina que era dele, do pai dele. E eu sempre trabalhei muito direitinho na lojinha lá, de acessórios, e ele me ofereceu um trabalho. Ele falou assim, Mônica, você pode vir pra cá, me ajudar aqui no posto, tal, não sei o quê. Eu falei, Marcelo, eu vou, só que você tem que saber que eu vou ser cabeleireira e eu vou pagar um curso, então eu vou trabalhar aí e vou pagar um curso para eu ser cabeleireira. E o engraçado, eu tinha um salão lá perto e eu ficava olhando o salão, um dia eu vou ter meu salão. Beleza, aí fiz o curso durante 10 meses. E aí, menina, o curso não me trouxe conhecimento. Pelo contrário, eu me sentia frustrada porque eu levei um monte de amigas para ser modelo, né, cobaia, e eu estraguei o cabelo de todas. O reflexo ficou parecendo tigre, os cortes, eu não entendia o que eu estava fazendo. Aí teve uma moça, eu lembro, um cabelão assim, e meu cabelo também era assim, enorme. Ela falou assim, Mônica, vai no Sorro, lá é sua cara, você vai gostar. E aí eu trabalhei lá e foi maravilhoso, assim, logo eu me formei muito rápido, pelo tempo que os profissionais demoravam para se formar lá, eu me formei muito rápido, 2 anos e meio, né? E quando eu entrei, que a gente fala com o Idimaçã, que é o dono, né, da rede, ele colocou uma cenourinha lá na frente para mim, que meus olhos brilharam, assim, né? Ele falou, olha, o cabeleireiro aqui, ele ganha no mínimo R$3.000. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. E logo no começo já tive várias oportunidades, participei de campeonatos. Então, assim, eu sou fascinada por criar coisas, né? Então, os campeonatos eu virava à noite às vezes, e eu ia viajar para me inspirar. Eu sempre falo que você tem que esvaziar a mente para que entre informações. Então eu ia viajar, ficava no nada para vir tudo.
Então aí vinham as ideias e aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. E sempre eu ganhei 4 vezes seguido. Aí fui para o Japão, a pena que foi 2 vezes para o Japão seguida, assim, o campeonato. Mas foi muito legal lá, foi um aprendizado fantástico. Depois de um tempo no Sorro, foram 10 anos, eu comecei a sentir muita falta de realmente ter todas as capacidades para desenvolver qualquer corte. Porque lá eu era muito ousada, eu me jogava para fazer as coisas, né? Então, tudo bem, eu conseguia fazer. Só que faltava alguma coisa, eu via fotos na internet, na época tinha revistas, mas eu não conseguia entender, falei, como que faz isso? Não é? Eu via assim, cabelos com multimedidas, detalhes, eu falei, não consigo fazer isso. Aí eu comecei a pesquisar e vi que aquilo era espanhol, que era de Longueiras. Falei, eu quero fazer curso em Longueiras. Saí do Sorro, comprei meu salão, e aí, logo depois que eu comprei o salão, eu falei, eu vou fazer o curso na Argentina, né? Porque eu percebi que era o mesmo curso da Espanha e era mais barato. Aí eu comecei a fazer o curso lá na Argentina. Aí me encantei. Só que era tudo muito louco, muito exótico, mas aquilo era encantador, porque eu gostava naquela época de coisas diferentes, fora da caixa. Aí, a hora que eu estava lá com o professor, eu falei, eu quero ter uma franquia no Brasil. Falando pra ele. Aí ele deu uma risadinha, né? Porque todo mundo quer, né? E aí, com a ajuda do George, e ele via minhas capacidades técnicas, depois de muito conversar, a gente conseguiu trazer a franquia para o Brasil. Foram 3 anos, foi maravilhoso, ótimo, foi maravilhoso, aprendi muito, só que ainda faltava. Por quê? Aqueles arquétipos que eles traziam eram extremamente ferozes, né? De uma mulher rebelde, uma mulher enérgica, maluca. E não é isso que a brasileira mostra na sua identidade ainda, né? Eu percebi que estava faltando alguma coisa, que aquilo não ia levar a gente para muito longe, não. Tanto que alguns cabeleireiros foram embora, porque não se adaptaram às técnicas. E foi aí depois de um tempo, acho que 2 anos depois, eu conheci Philip Hallowell, que aí sim eu comecei a entender sobre as formas, sobre as linhas, o que elas transmitiam, sobre a identidade do indivíduo que está no rosto. E aí eu falei, meu Deus, estamos fazendo tudo errado. Aí tive que voltar de novo para me realinhar, para poder realmente conseguir entregar algo bom para as clientes e também para os meus auxiliares que eu formava, para minha equipe. Então isso era glamuroso, porém não estava dentro da nossa missão, que é realizar as mulheres, os homens, né, deixar eles felizes com a identidade deles. Só consegui fazer isso depois que eu fiz o curso no Philip Hallowell e aí juntei os conhecimentos técnicos de Vidal Sassoon e juntei o conhecimento de Longueiras. Só que eu juntei esses 3 mestres com a minha visão, né, de experiência no salão, de como educadora, aí que nasceu o método Uncut. Então eu comecei a aplicar no salão, comecei a ter resultados, comecei a prosperar e eu fui chamada para dar curso. E como eu tenho uma facilidade em passar informação, na verdade assim, eu procuro passar a informação como se eu estivesse sentada lá para que eu pudesse entender. Então, eu me coloco no lugar dos alunos. Aí eu comecei a desenvolver uma linguagem muito simples. E aí eu falava com eles, eles entendiam e eles aplicavam. De um dia para o outro eles já aplicavam. E aí eles já prosperavam. Então, isso fez com que o método cada vez mais crescesse. Comecei com o presencial, aí o Jorge, meu marido, que é o coprodutor do método, ele falou, a gente precisa levar isso para mais gente. A gente precisa levar isso para o mundo. Vamos fazer um curso online. Como também ele é meio doido, né, meio fora da caixa, e aí eu falei, vamos embora, né? Que nem está, vamos embora. Tá igual a gente. Então vamos embora, vamos fazer. E aí a gente colocou isso tudo em vídeos. A princípio,
teve gente que falou, mas cabeleireiro não vai aprender vendo, sabe? A gente teve que passar por uma fase assim é como um paradigma, né? O cabeleireiro só aprende com a mão na massa. Só que nós somos muito visuais. Por exemplo, eu tenho alunas que é de Portugal, que ela nunca ia conseguir, quer dizer, não que nunca ia conseguir, mas ia ser muito difícil para ela vir para o Brasil para fazer meu curso. Olá pessoal, eu sou a Márcia, sou cabeleireira e colorista, moro aqui na Austrália há quase 9 anos e eu conheci a Mônica Rodrigues através de um curso online e ela providencia esse curso que é o método One Cut e gente, isso salvou a nossa vida aqui no salão porque nós decidimos aprimorar o nosso corte, as nossas técnicas e a Ellen está aqui no fundo já fazendo o cacho daquela cliente que eu falei para vocês. E, gente, esse método é maravilhoso, salva a minha vida, salva a vida das clientes. Ele leva muito menos tempo do que normalmente a gente levaria para atingir o mesmo resultado. Mônica, muito obrigada por você compartilhar esse conhecimento que, assim, transformou a maneira com que a gente faz corte no salão. Um beijo grande direto da Austrália pro Brasil. Então, quando a gente se viu aí com relação a esse momento da pandemia, todo mundo teve que realmente aproveitar essa oportunidade, né? De ter o acesso de todos os conhecimentos pela internet. E aí agora todo mundo está vendo que dá para aprender. Depende de cada um, né? Se dedicar, praticar. No caso tem lá o módulo Tudo em Prática. E se você fizer na boneca, você vai aprender. Eu dou toda a mentoria pelo WhatsApp, pelo Telegram. Eu não deixo ninguém com dúvida. Então não tem como você não aprender. E eu comecei a ver muito rápido os alunos prosperarem, sabe? Ganhar muito dinheiro. Tipo, eu tenho um aluno que cobrava 60, agora está cobrando 120. Uma que cobrava 15 está cobrando 50, que é o caso da Alice, por exemplo. Ela começou, na verdade, ela não tinha condições de fazer o curso. Ela chamou a gente no particular e falou, segura uma vaga para mim, eu vou fazer umas faxinas e eu quero fazer esse curso. E aí a gente deu essa oportunidade para ela, ela fez o curso, se dedicou, eu acompanhei ela agora já tem 2 anos, né, que ela já é aluna, mas ela começou a ganhar dinheiro, reformou o salão e tá trabalhando muito. Até nessa época de pandemia ela conseguiu assim trabalhar até dizer assim, eu não quero mais, eu não estou aguentando. Teve que fazer faxina para conseguir o curso e agora no começo do ano, ela foi para um resort com a família para descansar, né, para desfrutar de todo o esforço que ela teve aí nesse final de ano aí. Então, realmente é um trabalho que me motiva muito a continuar, porque leva prosperidade para as pessoas, traz para os cabeleireiros a alegria de trabalhar. Porque até aconteceu comigo, né? Eu cheguei num ponto em que eu não conseguia mais criar, eu estava engessada numa técnica. Então, com essa técnica, eu consegui realmente abrir totalmente a criatividade e desenvolver qualquer estilo. Então, porque é algo que realmente traz uma energia para mim que as pessoas acabam percebendo que tem algo diferente, né? E isso é uma verdade. E quando a gente trabalha com a verdade, né, com a transformação, realmente isso fica muito visível na gente. E é isso que está acontecendo. Por isso que hoje a gente tem mais de 1.500 alunos já, até mesmo em outros países. E eu acredito que isso vai crescer cada vez mais. Por quê? Traz realizações, né? Que é o que todo mundo busca. Então, quando você descobrir o que é um expert uncut, você vai entender o que é trabalhar com a alma, sabe? O que é você trabalhar com realização, com transformação, com satisfação do cliente. Porque o que acontece, né? Tudo que você manda para o universo, ele te traz de volta. Então você transforma realmente a vida das pessoas. Você se torna um mágico para a vida dela. E aí o que ela faz?
ela fica fascinada por você. Ela não vai te deixar e ela vai indicar amigas, porque ela vai falar com orgulho, eu tenho uma cabeleireira muito topzera. E aí ela vai trazer as amigas e elas vão se sentir orgulhosas de ter você como cabeleireira, sabe? Então, isso que é realmente você ser um expert do método Uncut. Agora sim, se você vem em busca de um certificado, isso não vai mudar a sua vida. O certificado não paga o boleto, sabe? O certificado não prova ali as suas capacidades. O certificado não garante a sua prosperidade. A gente tem certificado. É o único curso registrado na Biblioteca Nacional. Mas e daí? E daí se você não vê as aulas? E daí se você não treina? Se você não vem comigo e a gente não tira as dúvidas, não se envolve e não cresce? Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o certificado não vai pagar seus boletos. Eu vou falar uma coisa para você. O que eu vou te passar é simples, mas não é fácil. Eu vou estar aqui para dar o meu 100%, mas vai depender de você se dedicar para que você prospere e se desenvolva na técnica. Vai depender de você para mudar essa realidade que você está vivendo. Agora, se você não quiser, você vai continuar aí. Tá tudo bem. Quando eu lembrei, né, do que eu passei, não é assim, como ela sofre, não é isso, mas que a gente é capaz, né, de superar as coisas. E aí o que eu vi, por exemplo, a história da Alice e várias outras, eu também cheguei a fazer faxina. Porém, isso não é, sabe, tipo, a gente não é vítima. É que é legal, né, você pensar que você é capaz, né, de tudo que você quer. Só que você tem que ter convicção, né, das coisas e buscar e você vai encontrar. E o que acontece? Eu acabo atraindo essas mulheres guerreiras que têm um sonho de crescer e elas se juntam comigo e aí ninguém segura a gente. Porque eu acho que fica, não sei, talvez não... Talvez as pessoas, muitas que me veem, não sabem da minha história, sabe, inteira. Mas eu não sei como funciona isso, mas acabam que elas se ligam a mim e a gente faz uma doideira, né? Você vê a Alice. Ela tá passando o que eu passei, assim, tipo, agora tá prosperando. Ela tá na fase águia, né? Ela pode o que ela quiser, ela pode ir para um resort, ela pode tirar umas férias, ela pode curtir com a família. E é isso que eu quero para todas, né? Essa oportunidade que eu tive e é maravilhoso você poder viver com dignidade. Não tem preço isso. Poder passar isso para as pessoas, sabe? Então é muito gratificante poder ver essas mulheres assim, que a maioria são mulheres, né, que me seguem. E ver essas mulheres crescerem, ser fortes e felizes, né? Trabalhando com prazer, não tem preço.